Atos 19, verso 11. Quem encontrou, diga glória. Atos 19, verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Verso 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata, e assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de destacar nesse texto. Algumas coisas que me chamaram a atenção nesse texto, que eu gostaria de compartilhar contigo. Uma delas é justamente isso: a partir do momento em que eram quebradas, a partir do momento em que eram queimadas todas as coisas consagradas, havia crescimento na igreja. A partir do momento que aquilo que era imundo, aquilo que era anátema, era tirado do meio do povo que estava se convertendo, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram ali na presença de todas as pessoas. Feita a conta do seu preço, achavam que montava 50.000 peças de prata. 50.000 peças de prata, eu tive pesquisando. Isso equivalia, só para você ter uma ideia, equivalia ao salário de uma pessoa por 170 anos. O tanto que uma pessoa recebia de 170 anos trabalhados. O montante das tranqueiras, o montante das consagrações que eles fizeram, que trouxeram de toda a cidade, era essa equivalência, 50.000 peças de prata. Você pega o que você recebe num ano, multiplica isso daí por 12 e multiplica esse resultado por 170. Isso era o valor daquilo que eles queimaram. Muito dinheiro. Poderiam ter pensado: vamos fazer um bazar. Nós expulsamos esse demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Quantos estavam aqui no domingo à noite? Quem é você? Interessante notar que o texto fala que o demônio falou para os filhos de Seva: nós sabemos quem é Paulo, conhecemos Jesus, mas quem é você? Sabe o que isso me mostra? O Filho de Deus, meu amado, ele é conhecido no céu, tem que ser conhecido na terra e é conhecido até no inferno. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. João escreve essa carta dizendo: o mundo jaz no maligno. Em outras palavras, o mundo está dominado por Satanás. As coisas do mundo, meu amado, estão dominadas pelo Satanás. E você tem que tomar cuidado com aquilo que você leva para dentro da sua casa. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você traz para os seus filhos, para os seus adolescentes, para os jovens, para a sua esposa, para o seu marido. O mundo jaz no maligno.
Efésios 4, 27 nos diz algo muito interessante: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Se você voltar para o 25, pelo que deixai a mentira, falai a verdade. Quanto crente mentiroso hoje em dia. Sabe o que é isso? Brecha. Lugar para Satanás. Não deis lugar ao diabo, deixai toda a mentira, falai a verdade uns com os outros, com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Se o que você for falar não vai edificar ninguém, cala a tua boca. Porque se você falar, você está dando lugar ao diabo. É a palavra que está dizendo, não sou eu. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Pensa antes de falar as coisas. Será o que eu vou falar vai edificar alguém? Se não for edificar, fica quieto. Coloca no altar. Coloca nas mãos de Deus, para que dê graça, dê alegria aos que te ouvem. Verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E nós olhamos aqui, que Paulo estava dizendo aos Éfesos, no livro de Efésios, não deis lugar ao diabo, ou seja, quanto crente dando lugar ao diabo. 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. 31, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada e entre vós. Antes, sede uns para com os outros misericordiosos, benignos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. João 10,10 nos diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Meu amado, se a palavra de Deus está nos orientando, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao demônio, porque o demônio quer entrar para matar o seu sonho, para matar o seu ministério, para roubar as suas ideias, roubar a sua unção, roubar a sua alegria, para destruir a sua família, destruir a tua casa e destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Toma cuidado. Seja vigilante, seja atento. O diabo está andando ao derredor, sabe fazendo o quê? Procurando uma brecha de crente. E quantos crentes dando brecha? O diabo anda ao derredor, procurando quem ele possa tragar. O diabo anda ao derredor, procurando uma situação na sua família, para colocar intriga entre o cônjuge, para colocar intriga entre pais e filhos, filhos e pais, para colocar intriga dentro de ministério. Meu amado, não deis lugar ao diabo. Agora, muitas pessoas acham que para dar lugar ao diabo, o diabo tem que aparecer de chifrinho, rabinho e de roupa vermelha. Irmão, não dar lugar ao diabo são sentimentos, ressentimentos. Não dar lugar ao diabo é nós vigiarmos com o que o diabo quer semear nas nossas vidas. Não dar lugar ao diabo é você saber com quem você tem amizade. Porque muitas pessoas estão fazendo amizade com servos de Satanás, com enviados de Satanás, que querem te levar para o caminho torto, querem te levar para o caminho errado, querem te levar para as drogas, querem te levar para o cigarro, querem te levar para a bebida. Não dar lugar ao diabo é você tomar cuidado com que tipo de amizade que você está andando. Nós não temos que ter amizade com Satanás, nós não podemos ter comunhão com ele, nós não queremos ter nenhuma uma aliança com ele. O nosso negócio é com Deus, a nossa aliança é somente com Deus. Então, meu amado, toma cuidado com que tipo de aliança que você está firmando.
Uma aliança ela é feita por duas partes. Uma aliança nunca é feita por uma parte só. Duas partes para começar uma aliança. Duas pessoas se propõem a fazer um acordo. Duas pessoas se propõem, meu amado, a fazer uma aliança. Por isso que o Senhor disse: eu faço uma aliança com o homem, que nunca mais destruirei a terra por água, que nunca mais destruirei os seres viventes com dilúvio, e através desta aliança colocarei um sinal nos céus, que vos será por concerto, que vos será por estatuto, que vos será por referencial. Meu amado, o Senhor colocou o arco no céu para que nós pudéssemos saber que Ele fez uma aliança com o homem, e a aliança ela envolve duas partes. Deus fez uma aliança sagrada através do que o Senhor prometeu a Noé, através do sinal que Deus deu a Noé. Era um simples arco-íris, mas é um sinal da aliança de Deus. Era um simples arco-íris, mas Deus mostrou a Noé: tem uma aliança com a humanidade, tem uma aliança com os seres humanos. E Jesus Cristo disse: eu faço uma nova aliança, feita no meu sangue, porque a aliança do Velho Testamento foi quebrada, foi rompida pelo homem, mas em Jesus Cristo, Ele cortou com você, Ele estabeleceu com você uma nova aliança na cruz do Calvário, vertendo seu sangue na cruz do Calvário. Paulo tinha aliança com Deus, por isso, meu amado, que o demônio disse: eu bem sei quem é Paulo, conhecemos a Jesus Cristo, mas vocês quem são? Os filhos de Cefas não tinham aliança com Deus. Os filhos de Cefas queriam expulsar demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Não funciona. Quantas pessoas querendo viver pelo testemunho dos outros, quando Deus tem um testemunho para você, quando Deus tem um chamado para você, quando Deus te chamou com uma peculiaridade, quando Deus te chamou, meu amado, para ser único sobre a terra, quando Deus colocou sobre você uma digital que ninguém no mundo tem a mesma. Deus te conhece pelo teu nome. Deus te chama e te aceita como você é. E Deus quer te usar dessa maneira que Ele te chamou. Toma cuidado com quem você está fazendo aliança. Em Cristo Jesus nós temos uma nova aliança. Cada um que se converte, cada um que se volta para Deus, é feita uma aliança entre Deus e este homem, Deus e esse ser humano. Você está recebendo o maior presente de Deus, que é a aliança. Então, meu amado, não tenha nada com Satanás, não tenha parceria, não tenha sociedade, não tenha aliança com Satanás. Você não pode dar lugar ao diabo no seu coração. Você não pode dar lugar ao diabo, porque ele não tem nada de bom para te dar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Algumas pessoas pensam que não tem nada demais ter aliança com Satanás. Algumas pessoas pensam que não tem nada demais estar na igreja e ter uma aliancinha com Satanás. Meu amado, toma cuidado. Quanto crente, quanto jovem, quanto adolescente, quanto pai, quanta mãe, quanto casal, quanta família, fazendo alianças com o diabo, fazendo alianças com coisas malignas, meu amado. Quantos que pensam que não tem nada demais alimentar uma mágoa, alimentar um ressentimento, um ódio, uma inveja, um ciúmes, e começam a fazer pequenas alianças com Satanás. Toma cuidado, meu amado. Existem pais hoje, os profetas, existem homens de Deus, existem irmãos hoje em Cristo que estão cheios do Espírito Santo, irmãos cheios de Deus, meu amado, para alertar a igreja que não faça aliança com o mal, que não faça aliança com Satanás. Meu amado, nós temos que estar alertando a igreja continuamente: não deis lugar ao diabo. Quanto crente dentro da igreja e dando lugar ao diabo? Quanto crente dentro da igreja e dando lugar, meu amado, a demônio, dando lugar a alianças que têm desagradado a Deus? Temos ouvido, visto, lido, que tem
havido muitos satanistas dentro das igrejas, muitos satanistas estão invadindo as igrejas, muitos satanistas estão se infiltrando no meio da igreja, mas a palavra de Deus nos diz que os pecadores não prevalecem no caminho do justo e não permanecem na congregação do justo, meu amado. Então, meu amado, isso vai cair, isso vai ter que sair da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantos satanistas têm se infiltrado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo com boas intenções, mas contaminando a vida de crentes. Pessoas dentro da igreja que acham que Satanás não é tudo isso que tem sido falado, que acham que ele não é tão mal assim, que acham que ele até é bonzinho. Meu amado, isso é mentira do diabo, mentira do anticristo, e isso está repreendido na tua vida em nome de Jesus. Meu amado, ele é aquele que se levanta contra tudo e contra todos aqueles que estão seguindo a Jesus Cristo. Ele é aquele, meu amado, que fez confusão nos céus quando Lúcifer ainda, e quer fazer confusão na terra. Tem feito uma confusão diabólica na terra e quer fazer essa confusão dentro da igreja. Como servo de Deus, você tem que se levantar e fechar essa brecha, meu irmão. Como servo de Deus, você tem que se levantar e vigiar, porque o diabo não dorme, está andando ao derredor, procurando uma brecha para ver quem ele pode tragar. Por outro lado, existem heranças. Pessoas que vêm de uma família mal ajustada, pessoas que vêm de uma família onde existe uma maldição hereditária de adultério, uma maldição hereditária de prostituição, e a pessoa não vigia, está na igreja, começa a abrir brecha para Satanás atuar, começa a assistir o que não edifica, começa a investir em revistas pornográficas, e a brecha foi aberta, meu amado. Quando a brecha é aberta a esse nível, o laço foi consumado, e o diabo vai fazer arruaça no teu casamento. Então toma cuidado, se você tem aberto brechas a esse nível, se você tem assistido coisas que têm desagradado a Deus, se você tem pego vídeos que têm desagradado a Deus, DVDs que têm desagradado a Deus, ou revistas que você tem levado para a sua casa, que Deus tem se desagradado, isso é um laço, e lá na frente o diabo vai dar um tombo no teu casamento. Vigia. Pessoas com problema de vício na família, vício de bebida, vício do álcool. E o jovem, o adolescente, começa com um desejo de querer colecionar latinha de cerveja. Ah, é bonito, de todos os países, é diferente, é colorido. A forma de Satanás criar laços. Brecha. Ah, não tem problema, é cerveja sem álcool. Já viu crente falando isso? É assim que o diabo laça e começa. De repente tem vontade de experimentar uma com álcool, de repente tem vontade, está colecionando latinhas, está colecionando, é uma coleção, aparentemente não tem mal algum. Abriu uma brecha para Satanás. Quando vê, está envolvido na bebida, na cerveja, no álcool, nas drogas, e o diabo levou aquela vida. Toma cuidado com quem você está andando, toma cuidado com quem você está envolvendo. A Bíblia é clara, meu amado, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Aparentemente não tem mal algum. Ah, pastor, eu não vou beber, eu só vou colecionar. Está abrindo brecha, meu amado. É uma oportunidade que você está dando para Satanás entrar. É uma oportunidade que você está dando para o diabo ter legalidade na sua vida. E quando ele puxa o tapete, ele fala: eu tenho legalidade dentro dessa casa, eu tenho legalidade dentro dessa vida, porque essa vida comprou, pagou, colocou dentro da casa dele pontos de entrada que eu posso destruir, que eu posso derrubar, que eu posso fazer. Por isso que o diabo está tendo vitória na vida de crente. Quantos servos de Deus ganham presentes, bebida alcoólica, ganha o vinho lá do final do ano? Ah, eu não bebo, mas é bom ter em casa, né? Enfeitar o bar.
brecha. Um dia de angústia, um dia de vale, um dia de tristeza. O diabo vai ver essa legalidade e vai começar a colocar um desejo. E de repente o desejo começa a ser mais forte. E de repente o desejo começa a se tornar na tentação que Eva sofreu. Não disse assim o Senhor: olha, não é bem assim, é só um golinho. Ainda usa a palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que almeja episcopado não seja dado a muito vinho. Se não pode ser dado a muito, pode ser dado a pouco. Diabo coloca dentro de casa e aquilo começa a engodar a mente, a visão, a psique, começa a ser trabalhado. Meu amado, o diabo tem uma característica que não devia: ele é perseverante e paciente. Não pense que você foi tentado uma vez, ele nunca mais vai te tentar. Oh, meu Deus! Você venceu uma vez, ele não vai perseverar. Ele é paciente. Ele quer criar um conceito. Ele quer criar situações. Ele vai pingando uma gotinha a cada dia. Ele vai pingando algo a cada dia para corromper os verdadeiros costumes. E de repente, quando a pessoa vê, ela foi levada e caiu. Toma cuidado, meu amado, vigia quais as brechas que você tem dado na sua vida. Tudo começa com um presente, tudo começa com uma situação. Não, eu não vou beber, é só até aí. Foi um amigo, foi um parente, foi um patrão, foi um empregado, foi alguém que você considera que deu, e você fala: não, nós não bebemos. Ah, mas meus parentes não são evangélicos, né? Meus irmãos não são evangélicos. E você convida-os para uma festa, eles vão, e você fala: olha, a gente não bebe, mas tem aí um vinho, tem aí uma bebida, tem aí uma cerveja. Para agradar os parentes e amigos, você desagrada a Deus. E de repente, quando essas pessoas saem da tua casa, os demônios que estavam na vida dessas pessoas encontraram uma brecha na sua vida. E a palavra de Deus nos diz: não deis lugar ao diabo. Eles saem da tua casa e falam: puxa, ele é crente, tem tudo isso dentro de casa e vem me falar que não bebe. Conta outra. Pequenas coisas, pequenas situações, brecha, meu amado, brecha. Quantas pessoas abrem brecha por causa de uma situação tão única, tão oportuna, faz um casamento e ficam com vergonha de não envergonhar, de não chatear a família do noivo, de não chatear a família da noiva, e aí de repente são crentes, mas permitem uma bebedinha dentro do casamento, permitem uma cervejinha dentro do casamento. Ah, pastor, tem que entender, nem todo mundo é crente, né? Você deixa e agrada os seus amigos, e Deus fala: eu permito, só que nesse casamento eu não entro. Eu permito, mas nesse casamento eu não vou. Qual é melhor, meu amado? Desagradar a parentes, amigos, familiares, que teriam momentos de prazer momentâneo, mas sairiam dali dizendo: ah, são igual a todo mundo. Ou agradar a Deus, e no momento de uma prova, no momento de uma luta daquele casal, ele vai dizer: olha, vou me consultar, vou ligar para fulano, vou me aconselhar com fulano, porque eu vi que ele é homem de Deus, eu vi que ela é mulher de Deus, fui até o casamento deles, e a unção desse Deus que eles falam, a presença desse Deus estava lá. Compraram, vestiram a camisa e compraram, pagaram o preço de não colocar bebida, mas a presença do Senhor Jesus Cristo estava dentro do casamento. Quanto crente abrindo brecha, quanto crente abrindo brecha, meu amado.
Você é servo de Deus. Quantas pessoas para agradar parente, para agradar vidas que não são evangélicas. Meu irmão, o demônio que estava naquela vida fica na tua casa se você faz uma coisa dessa. Não deis lugar ao diabo, porque senão o diabo vai ficar te atormentando. O diabo vai ficar, meu amado, vendo legalidades. E a palavra de Deus nos diz, ele vem para matar, roubar e destruir. Diabo é ladrão, meu amado. O diabo é salteador. Já basta os problemas que você passa sem dar brechas. Imagina quando você dá uma brecha dessa. Imagina quando você enche a casa de parentes, de amigos, de familiares. Você é servo de Deus, você é serva de Deus, está alimentando um vício de Satanás na vida das pessoas. Aquilo que não é bom para você, você não pode servir para os outros. Você é servo de Deus, não serve para você, e você quer ainda pagar, quer ainda investir financeiramente, comprar com seu dinheiro, para servir aos outros, para agradar aqueles que não servem a Deus. Você quer fechar as brechas nessa noite? Começa a fazer uma limpeza interior na sua vida. Você quer fechar a brecha nessa noite? Começa a se posicionar como servo de Deus. Começa a se posicionar como serva de Deus. Quem é você, meu amado? Você é servo do Deus Altíssimo, você é serva do Deus Altíssimo. Você tem que ter autoridade na tua casa, você tem que ter autoridade para decidir o que entra dentro da tua casa e o que não entra. Você tem que ter autoridade, a casa é tua, meu amado. Coloque lá para Satanás ver, essa casa tem dono. E quem for visitar a tua casa, tem que aprender a submeter a tua autoridade. Não é para agradar o ímpio, não é para agradar pai, agradar mãe, agradar o pecador, agradar as vidas. Ah, mas não vai ter bebida, não vou no teu casamento. Eu prefiro que você não vá, mas que Jesus vá ao meu casamento. Eu prefiro que Jesus esteja no meu casamento. Eu prefiro que Ele seja o centro, seja Senhor. Porque se eu te agradar, o meu Senhor não vai estar no meu casamento, e Ele é a prioridade. Você tem que ter autoridade, impor autoridade. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem perdido as bênçãos, porque não tem sabido viver a autoridade que há em Cristo Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem, meu amado, aberto mão das vitórias do Senhor, porque tem feito alianças com Satanás, tem feito alianças com as trevas. São pequenas coisinhas. Ah, eu mesmo não vou beber, mas pagou para os outros beberem. Não deixe que a luz que há em ti sejam trevas, porque quão grandes trevas serão. Querem ir para te agradar? Tem que se submeter à tua autoridade, tem que se submeter à sua posição. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Eles têm que fazer o que você quer. Quanto crente, meu amado, que tem vergonha de dizer que é crente. Não tenha vergonha de dizer, não tenha vergonha de anunciar, não tenha vergonha. É um convidado, olha, a minha festa não vai ter bebida, a minha festa não vai ter cerveja, vai ter suco, vai ter refrigerante, vai ter água, vai ter cafezinho, mas bebida alcoólica não vai ter. Porque, meu amado, nós não bebemos, nós somos servos de Deus, a nossa bebida é diferente, e eu quero te convidar para beber desta bebida diferente. A pessoa vai na tua casa, você faz uma festa para ela, ela vai embora. Ah, meu amado, e os demônios que estavam na vida da pessoa ficam na tua casa. Por quê? Porque encontraram brechas ali. E você não entende por que as coisas começaram a dar errado. Começa a procurar pecado onde não existe. Fecha as brechas, meu amado, que o demônio não vai ter nenhuma legalidade na tua vida. Outra coisa é a questão da herança. Quantas pessoas estão debaixo de um jugo de palavras? Ah, você é igualzinho teu avô. Um pai, uma mãe olha para um filho e fala: olhe para você e veja o teu avô.
Para de fazer isso, menino. Para de fazer isso, menina. Quantas pessoas estão colocando julgos sobre você? Você tem atitudes de fulano de tal que já morreu. Você tem atitudes de Beltrano. Ah, meu amado, você está repetindo as coisas que seu filho, que o seu pai fez, que o seu avô fez. Quebra isso em nome de Jesus. Você tem um nome, você é uma pessoa, que você foi chamado por Deus, separado por Deus, e você tem uma identidade. Quantos pais ficam profetizando sobre os filhos, comparando com alguém que não presta, comparando com alguém que não tem um testemunho, colocando palavras sobre a sua vida, colocando julgo sobre a sua vida. Você vai acabar a sua vida infeliz, que nem o seu avô acabou. Quebra isso em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus sobre a sua vida, está quebrado sobre a sua vida, porque você sabe quem você é, você sabe por quem você foi separado, você sabe, meu amado, da onde o Senhor te tirou, e você sabe para onde o Senhor vai te levar. Você não precisa da herança dos seus familiares, você não precisa da herança do seu avô, você não precisa de heranças de coisas ruins. Quantas famílias com problema de adultério, quantos crentes dentro da igreja, meu amado, que estão com desejo de adultério. Quantos crentes dentro da igreja estão com desejo de bebida, estão com desejo de vícios, estão com desejo de cigarro, estão com desejo de drogas, de prostituição, de suicídio, de homossexualismo, de lesbianismo. Sabe por quê? Deixaram brechas dentro da sua casa. Deixaram brechas dentro da sua vida, brechas, situações mal resolvidas, e oram, jejuam e a brecha não fecha, oram, jejua e a situação não muda. Tira o que é anátema da sua casa, tira aquilo que amaldiçoou o seu lar, a sua vida, o seu ministério, tira um livro que você colocou que não era de Deus, tira um vídeo, um DVD, tira da internet, de um canal de televisão, tira a revista de prostituição do seu lar, porque senão você não vai vencer. Não adianta orar, não adianta jejuar, se você não tirar o que é anátema. Para quem não entendeu ainda, anátema significa coisa amaldiçoada, coisa maldita, consagrada a outros deuses. Problemas dos mais diversos, e crentes deixando brechas, trazer legalidades de maldições familiares dentro da sua vida. Pessoas que reconhecem na família uma maldição de adultério, e ficam abrindo brecha, começam a fazer amizade com adúlteros, começam a fazer amizade com adúlteras, batem papo, ficam horas na internet, ligam, ficam no telefone, convidam para vir em casa, convidam para sair. Não, meu amado, não aceite isso. Ah, pastor, mas é só uma amizade, não tem nenhuma maldade. Começa com a amizade, e quando você vê, você está em adultério com essa pessoa. Não, pastor, mas não tem nada demais. Mas você está entrando num laço do diabo, e a palavra de Deus nos diz: fugir de toda aparência do mal. Não é nem fugir do mal. Aparenta o mal? Foge. Aparenta o mal? Foge. Porque aquele que quer servir a Deus e agradar a Deus tem que se apresentar irrepreensível diante de Deus. Quantas pessoas começam com pequenas alianças, e quando vê não consegue vencer, quando vê não conseguem, meu amado, se libertar. Quantas pessoas começaram com aliança com adúltero, tinham um casamento glorioso, tinham um relacionamento maravilhoso com seu cônjuge, começaram a conversar, até às vezes no intuito de aconselhar, mas criaram um laço muito grande, criaram uma amizade muito grande, e de repente essa pessoa começa a pensar em separação, de repente essa pessoa começa a pensar em adultério, de repente essa pessoa começa a achar que realmente não é o marido, não é a esposa que Deus preparou para ele. Laço de Satanás, mentira de Satanás. Deus te deu um cônjuge, e este cônjuge até que a morte vos separe. Não adianta, pode ter incompatibilidade de gênero, pode ter o que quer que for, qual desculpa quer que o diabo dê, é ele que Deus preparou para você casar, foi ela que Deus preparou para você casar, até a morte separar. E não adianta matar ele, não. É bíblico, é a palavra.
Quantas pessoas, meu amado, começam com pequenos laços, já estou acabando, acham que não tem problema nenhum, laço de Satanás, foge disso, sai dessa situação, meu amado, corta essa aliança. É melhor você perder uma amizade do que perder a sua salvação, é melhor você perder um amigo, entre aspas, do que passar a eternidade toda no inferno. Corta essa aliança, corta esse laço e fica com a tua aliança firmada em Cristo Jesus. A amizade começa a ser tão estreita, de repente começa a deixar o filho dormir na casa de um adúltero, a filha dormir na casa de uma adúltera, sai com eles, começa brincadeirinhas, palavrinhas, e depois não sabe por que a filha, o filho, caiu em fornicação. Brechas. Não deis lugar ao diabo. Começa a dar lugar, de repente tem mais alegria de sair com aquele amigo, aquela amiga, do que ter prazer na casa do Senhor. Daqui a pouco começa um problema no seu casamento, na vida dos seus filhos. Meu amado, isso não é maldição não, isso é a palavra que diz: se você seguir esses preceitos e obedecer essa palavra, todas as bênçãos virão até ti. Mas se você não der ouvido à voz do Senhor, as maldições virão sobre você. Ninguém precisa amaldiçoar, a maldição já existe, ela apenas encontra uma brecha e encontra repouso. Por isso a palavra dessa noite: não deis lugar ao diabo. Volta lá para o texto, Atos 19, verso 19. Também muitos dos que seguiam, muitos dos que praticavam, muitos que faziam artes mágicas, trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, achavam que montava 50.000 peça de prata. Ah, meu amado, você viu nesse texto, muitos que tinham praticado artes mágicas, reuniram seus livros, reuniram seus pertences e desfizeram diante de todos. Logo após a morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo, as pessoas não hesitaram, meu amado, de fazer uma limpeza na sua casa, de fazer uma limpeza na sua vida, de tirar aquilo que estava destruindo a vida deles, de tirar aquilo que não servia para eles. Queimaram, colocaram fogo para que não pudesse ser pego por outras pessoas. Ah, meu amado, toma cuidado, vigia. Quantas brechas dentro da igreja, quantas brechas dentro do lar de servos de Deus. E depois fala: meu Deus, por que será que está vindo tão grande a perseguição sobre a igreja? Porque tem capa de Acã, porque tem coisa anátema no meio do arraial. Quanto crente emprestando cheque em branco, quanto crente emprestando conta bancária. Meu amado, por maior que seja a amizade, existem coisas que você não pode emprestar. Vigia. Por besteira você se enrola numa dívida, por bobeira você fica aí numa situação, perde o seu nome, 5, 10 anos para tentar cobrir os credores na sua porta, porque você deu brecha. Não foi pecado. Temos que entender que pecado e brecha são duas coisas diferentes. Não estou falando de questão de pecado, mas a brecha você abre legalidade para o diabo tocar, para o diabo atacar, para o diabo investir contra a tua vida. Então toma cuidado. Quantas pessoas perdendo seus valores, se destruindo por amizades, e porque ficam com dó, ficam com pena. Ah, meu amado, quebra isso hoje na tua vida e sai daqui essa noite liberto, sai dessa ministração liberto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se durante essa ministração o Espírito Santo testificou algo no seu coração, não deixa para amanhã não. Chega em casa hoje, já tira da sua casa, arranca da sua casa, coloca no quintal e amanhã faz uma fogueira, queima isso em nome de Jesus, que você vai ver a presença do Senhor e a unção do Senhor entrando na sua vida. Queremos uma quebra de maldição, queremos uma quebra de vínculos, uma quebra e uma cura interior e uma libertação. Temos que dar o primeiro passo.
Temos que demonstrar através das atitudes. Eu profetizo que você vai sair dessa noite, desse lugar liberto. Você que nos ouve pelo CD, você vai ser liberto por essa ministração em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos garante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Servo de Deus, serva de Deus, você tem que saber, meu amado, até para quem você empresta um carro. Você tem que saber, meu amado, até para quem que você faz aliança, com quem você faz amizade. Você empresta o carro para uma pessoa e de repente a pessoa pega uma prostituta, um prostituto e vai para o motel com o teu carro. E de repente as pessoas vêm, não vê quem está dentro, mas conhece o carro. Fulano de tal entrou no motel. Até você explicar. Qual que é o ditado popular? Focinho de porco não é tomada. É isso? Até você explicar isso, meu irmão, seu nome já está na primeira página dos Notícias Populares. Queimou teu nome, queimou teu ministério por uma boa intenção. O inferno está cheio de boa intenção. Mas vigia. Você não pode ser parcial com adultério. Adultério é adultério, meu amado. E a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus me diz: os adúlteros não entrarão no reino de Deus. E eu tenho mais uma coisa para te dizer. No tempo da lei, adultério era considerado aquele que for pego no ato. Tem que ter prova por 2 ou 3 pessoas. No tempo da graça, o verbo encarnado diz: se você pensar em adultério, já adulterou. Já pensou? Quanto crente adúltero dentro da igreja, e pessoas sendo parciais. Não tem problema nenhum, você é humano, você é carne. Você está pecando, e a palavra de Deus diz que você vai para o inferno se continuar com esse pecado, e não tem problema nenhum. Você não pode fazer aliança, meu amado, com quem vai beber, com quem vai se drogar. Você não pode andar com esse tipo de amizade. Você pode até dizer: não, mas eu não vou beber, eu não vou me drogar, eu quero só estar junto. Assim que começa, e quando você vê, você está no pecado, está no laço e você não consegue sair, e ainda diz a mentira: não, quando eu quiser eu saio. Mentira de Satanás na sua vida. Feche essa brecha nessa noite. Não deixe essa brecha continuar na sua vida, porque depois você não sabe por que não está sendo abençoado. A igreja tem que aprender a viver em autoridade no nome de Jesus. A igreja tem que aprender a dizer não para algumas coisas. A igreja tem que aprender a fazer calar, meu amado. Meu amado, vão 12 espiar a terra prometida, 10 sobem com relatório negativo. Sabe o que os 2 falam? Fizeram calar os 10. Num linguajar clássico. No nosso dia de hoje, no linguajar popular, Josué e Calebe gritaram: calem a boca! Essa é a terra que Deus prometeu, é essa a terra que a gente vai possuir. Autoridade de servo de Deus. Estão lançando murmuração, estão lançando reclamação. Você tem autoridade no nome de Jesus para dizer: cala a boca, irmão, cala a boca. Olha o que Jesus já fez, olha o que Jesus já fez para a tua vida, e você está murmurando. Cala a tua boca, meu irmão, glorifica o nome do Senhor. Você é servo de Deus. Mas vai ficar chateado, vai ficar magoado. Levanta com autoridade no nome de Jesus e diga para ele: cala a tua boca. Vamos fazer um culto do cala a boca. Sabe por quê? Começa a murmurar e começa a abrir brechas. E as brechas, a pessoa vai ficando vulnerável. E a pessoa ficando vulnerável, ela começa a fazer aliança. É mesmo, né? Na hora ela pode até pensar: não, eu não quero compartilhar com isso. Mas depois ela vai para casa, ela fica pensando: puxa, será que ele falou assim mesmo? Será que foi dessa forma mesmo? Será que foi assim mesmo? Manda calar a boca. Estou acabando. É o segundo, estou acabando. Tem horas que temos que aprender a dizer não. Você pode perder a amizade, mas você não pode perder a Deus. E meu amado, amizade com o mundo, diz a palavra que é inimizade para com Deus. Outra coisa que é brecha, é um alerta que eu quero dar aqui para a igreja.
Pessoa, servo de Deus, sai de um culto abençoado, liga a televisão e um programa terrível, um programa contaminado, um programa cheio de piadas sarcásticas de Deus, piadas contra o Espírito Santo, piadas contra os dons do Espírito, contra línguas, contra o Senhor Todo-Poderoso, pessoas zombando da manifestação do Espírito Santo e crente ali fissurado, rindo, dando gargalhada. Brecha. Sai do culto no poder, na unção do Senhor, chega em casa, joga tudo fora. Depois de um programa que assiste, não lembra mais nem da palavra que foi pregada. Depois alguma coisa não dá certo, depois começa uma confusão no lar, uma confusão no quarto, uma confusão no meio do casal, e não sabe por quê, e aí começa a jogar contra Deus. Mas eu estava na igreja hoje, mas saiu da igreja, jogou toda a palavra no lixo. A parábola do semeador nos ensina um segredo. A semente ela tem que cair num solo fértil. E a parábola nos diz: a palavra entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Quantas pessoas deixando a semente da palavra de Deus ser roubada pela ave de rapina, dentro da igreja ainda. Vigia, meu amado. Fecha as brechas nessa noite, não zombe do Espírito Santo de Deus, não zombe das manifestações do Espírito Santo de Deus, não zombe com piadas, com comentários sarcásticos, meu amado. Quantas pessoas que perdem a bênção por abrir pequenas brechas. Se o diabo encontrar brecha na tua vida, ele faz arruaça, por isso que ele está andando ao derredor querendo tragar, ele está andando ao derredor procurando a primeira escorregada que você der para ele dar o bote. É hora de você levantar com autoridade. É hora de você dizer: alto lá, Satanás, aqui não, esse coração tem dono, é o Senhor Jesus Cristo, e eu sei quem eu sou, eu sei para que Ele me chamou. Essa casa tem dono, e você não vai colocar o seu carro aqui dentro, não. Quer mais algumas coisas? Posso continuar? Quantos servos de Deus fazendo pequenas alianças? Quantas pessoas entrando na tua casa, entram e fumam, te desrespeitam, e você muitas vezes fica com vergonha de fazer uma oração na frente dessa pessoa. Mas ela não tem vergonha de fumar na tua casa, e você tem vergonha de orar nessa casa, meu amado. Deixa essa pessoa ainda fazendo coisas que o Senhor não se agrada. Cigarro é pecado, e você não pode ter aliança com esse tipo de vício. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você está sujando a tua casa com cigarro, você está se contaminando com cigarro, você está se contaminando com bebida, e ainda fica com esse cheiro imundo na sua casa. Apóstolo Estevão Hernandes teve uma revelação de Deus gloriosa. O diabo não pode colocar incenso na casa de todo mundo. Então ele criou o cigarro, que é um incenso que a pessoa queima todo dia a Satanás. Livro do apóstolo Estevão Hernandes. Quantos pais que para tentar deixar a criança quietinha, para tentar deixar a criança intertida, coloca um monte de coisa anátema dentro de casa, coloca um monte de coisa consagrada a Satanás, e depois não sabe por que a criança está agitada, não sabe por que a criança está nervosa. Tem 4 fitas aí na livraria, acerca do pastor Josué Irion, falando sobre o império da Disney. Meu amado, os filmes da Disney para crianças são satanismo, é satanismo puro. Pastor Josué Irion está desmascarando esse império da Disney, porque muitas crianças estão crescendo rebeldes, muitas crianças estão crescendo agitadas, e meu amado, o diabo não vai apresentar algo ruim sem qualidade. Você olha para um filme daquele, você vê uma qualidade excelente, mas é satânico, é ensinando a criança a fazer satanismo, a praticar orgias. Toma cuidado, meu amado, e muitas vezes como pais, colocamos 3, 4 vezes
vezes seguidas um filme daquele e termina, a criança não consegue dormir, a criança chora a noite toda, a criança desrespeita os pais, a criança fica nervosa, a criança, meu amado, não obedece mais, não se submete mais, e você fica, meu Deus, por que que meu filho está tão agitado? Por que que meu filho está tão mal criado? Brechas que você deixou entrar na sua vida. Os desenhos, os filmes da Disney é uma brecha para Satanás entrar, porque tem mensagens subliminares que os adultos não conseguem enxergar, que os adultos não conseguem ver, mas tem destruído famílias, tem destruído lares, meu amado. Lá nos Estados Unidos foi provado, crianças que assistiram uma série da Disney 5 vezes seguidas, uma atrás da outra, e acabando de assistir, foram na cozinha, pegaram uma faca e desquartizaram a mãe, porque o desenho mandou fazer isto. Brechas. O diabo não está brincando, ele não está apresentando entretenimento para os seus filhos, ele está ensinando coisas malignas, ele está ensinando rituais macabros. Meu amado, eu não consigo aceitar um crente lendo Harry Potter. Aquele menino é um satanista que quer ensinar as pessoas a fazer satanismo de uma forma light. Um dia desses ouvi um jovem daqui: ai, já li todos os livros do Harry Potter. A Bíblia não leu ainda uma vez inteira. E um livro consagrado, um livro maligno, um livro satânico. Se você juntar todos, dá umas 4 ou 5 vezes a Bíblia completa. A Bíblia não leu ainda. E depois não sabe por que não prospera, por que não vai bem, por que tudo dá errado, por causa de brechas. Não adianta você vir pedir para a intercessão orar, não adianta você vir pedir para os pastores ungir, não adianta você fazer campanha, se você não tirar aquilo que é anátema. Em falar em televisão, em falar em vídeo, em falar em DVD, em falar em internet, o que você está trazendo dentro da sua casa? Casais, mas somos casados, namorados, toma cuidado com os filmes pornográficos, e depois não sabe por que o casamento não está indo bem, não sabe por que o cônjuge se apaixonou por outra pessoa, não sabe por que um dos cônjuges está pensando em adultério, por causa de uma brecha daquilo que você alimentou a sua vista, por causa de uma brecha. Satanás tenta destruir o seu lar, o seu casamento e os seus negócios, mas se você quiser, nessa noite você vai sair daqui liberto. Se você quiser, nessa noite você vai fazer uma limpeza na sua casa, e a glória desta última casa vai ser maior do que a primeira. Meu amado, quantas pessoas nos dias de hoje estão com motivação para a pornografia, estão com motivação para adultério, estão com motivação para a prostituição. Isso é um demônio que se sentou nos teus ombros, isso é um demônio que se alojou nas tuas costas, é um demônio que quer te fazer andar encurvado, é um demônio que quer te fazer andar cabisbaixo. Ele não está dentro de você, mas ele alojou nas tuas costas, ele alojou na tua vida. Tira isso hoje da sua vida. Você não pode permitir isso hoje na sua casa. Nós vamos orar para a libertação, mas se você não fizer limpeza na tua casa, a oração não vai ter efeito, porque primeiro você tem que tirar o anátema para que a bênção de Deus possa entrar na sua vida. Tira isso da sua vida. Você não pode permitir isso na sua casa. Você não pode permitir uma propaganda, uma revista pornográfica, vídeo, CD, DVD, porque o diabo tem encontrado brechas. E depois, meu amado, você não sabe por que não está dando certo. Uma outra denúncia e depois eu termino. Jogar baralho. Jogar baralho, meu amado, brincando ou valendo, por falta de entendimento, por falta disso ser ministrado nas igrejas. E eu não condeno os crentes que têm isso, não, porque a maior parte deles tem, porque não sabem o que é. Por falta de entendimento, por falta de ministração. Jogar baralho brincando ou valendo é uma ofensa contra o Deus Todo-Poderoso. O jogo de baralho, as cartas foram criadas por satanistas, com a proposta de ofender ao Deus verdadeiro. Cada carta tem uma mensagem subliminar para zombar de Deus. Cada carta tem um significado.
Algumas cartas zombam de Deus por causa do rei e da rainha. Outras cartas zombam de Jesus. Outras cartas zombam dos reis que foram visitar Jesus. E outras cartas zombam das coisas de Deus. Ah, pastor, mas é só uma brincadeirinha em família. Você não está sendo muito radical? Não, meu amado. Porque se fosse algo santo, o baralho não fazia parte da necromancia. Se fosse algo santo, o baralho não fazia parte da feitiçaria, do tarô, dos búzios, da bruxaria. Meu amado, quanto crente brincando com esse joguinho. Meu amado, o diabo tem usado isso como brecha. E no final sempre termina com um ressentimento no coração, uma mágoa, uma discussão. No final sempre entra uma acusação. O diabo não está brincando com a igreja. O diabo não está brincando com a tua família. Não está brincando com a vida dos teus filhos. Isso é brecha, meu amado. Mas eu estou só jogando entre famílias sem valer nada. Mas no final vem a opressão e fica sobre o seu lar, sobre a sua vida. Quantas pessoas, quantos servos de Deus que deram carta de baralho de presente para irmãos de igreja. Joga fora isso, se desfaz disso, tira essa maldição de dentro da tua casa. Você tem autoridade na tua casa tem dono. Você tem que tirar o que é anátema da tua casa. Tira a capa de Acã da tua casa. Um monte de crente com capa de Acã e não sabe por que não está prosperando. Um monte de crente com capa de Acã e não sabe por que os negócios não dão certo. Um monte de crente ainda com LP, com CD, com vídeo, com DVD de Xuxa, DVD de Roberto Carlos, como chama aquele grupo perturbado que tem agora? Ruge. Todas as músicas são satânicas, todas. Elas fizeram uma reportagem e declararam isso, que para poderem fazer sucesso, fizeram uma aliança com Satanás, com uma igreja satânica dos Estados Unidos. Declararam isso numa reportagem. E crente decorando e cantando de cor, para cima e para baixo. Vai decorar o Salmo 119. E depois não sabe por que a criança não obedece. Por que a criança é insubmissa? Por que a criança é rebelde? Não sabe por que não consegue ensinar a criança? Limpa a tua casa, meu amado. Vamos começar a fechar as brechas, porque o diabo não está brincando com a igreja. Se você der brecha, ele vem e ataca e rouba a sua bênção, mata os seus sonhos. Quanto crente dentro da igreja que Deus está abençoando e de repente começam com um relacionamento ilícito. Isso é demônio e pode virar uma possessão demoníaca. Quanta gente, meu amado, ouvindo música de gente deprimida. Quanta gente ouvindo e cantando música de quem não tem nada a ver com Deus. Gente mal resolvida, gente cantando de adultério, cantando de prostituição. E você decora a música e canta e compra o CD e ainda investe nesse cantor, nessa cantora e fica cantando. É brecha na sua vida. Quanto crente, meu amado, deixando ler a mão. Crente aqui da igreja, que me decepcionou tremendamente. Viajamos agora, 20 dias fora. Quando eu voltei de viagem, atendi uma pessoa, ela veio e falou: ai pastor, depois que vocês viajaram eu passei um problema gravíssimo, e pastor, eu não consegui, não resisti, fui num cartomante. Crente, membro. Foi aí. E aí ele adivinhou um monte de coisa da minha vida e falou: peraí, eu vou te preparar uma bebida. Colocou um monte de coisa, um monte de líquido. Falou: bebe, porque você vai ficar boa. Cá entre nós, a anta. Porque isso não é ovelha. Pelo amor de Deus. Bebeu. Você acredita uma coisa dessa? Se não fosse trágico, seria cômico. Crente, membro. Sabe o que acontece? Está endemoniada e não consegue vencer o demônio. Sabe por quê? Um conselho
uma palavra de um demônio, e a pessoa ainda ingeriu o que o demônio preparou. Agora quer libertação, agora quer que os pastores façam campanha, que a intercessão ore, enquanto a brecha não for fechada, enquanto não houver arrependimento, não há libertação. Meu irmão, você não pode ficar assistindo coisas imorais na tua televisão, na tua casa, na internet. Você não pode sair de um culto abençoado, ligar a telinha e deixar Satanás roubar sua mensagem, roubar sua semente, roubar a bênção que você recebeu. O culto acaba cedo e você joga tudo que você ouviu no lixo. Você recebeu a semente da vitória, você recebeu a bênção na igreja, e quando vai para casa fica assistindo programa de homossexualismo, fica assistindo programa de piada, fica assistindo programa imoral. Meu amado, onde Jesus não puder estar, nós também não podemos entrar. Se Jesus não estiver ali, nós não podemos ir ali. Se Jesus não assiste aquilo, você também não pode assistir. Limpa a sua casa, faz uma limpeza na sua casa, tira todos os livros das editoras esotéricas. Um amigo, uma amiga, um amigo do serviço, um patrão, um empregado te deu um livro de uma editora esotérica, joga fora. Eu só quero ler para ver o que eles falam. Lê a Bíblia, meu amado. Tira os livros de macumbaria da sua casa, tira os pertences de feitiçaria. Há muitas pessoas que vieram da macumbaria, vieram da feitiçaria, vieram da mesa branca, vieram do espiritismo. Jesus está de braços abertos, mas tira da tua casa tudo aquilo que você usava lá. Queima. Não adianta dar para um amigo, uma amiga que ainda está lá, não. Queima. Livros de pensamento positivo, tira as propagandas imorais da sua casa, desliga a televisão quando a propaganda é imoral. Meu amado, crente com quadro de Santa Ceia dentro de casa, aquele quadro é mentiroso, aquele quadro não é verdade, aquele quadro é imagem, meu amado. Crente, fui fazer uma visita esse ano, cheguei na casa de um irmão, quando eu olho para a parede, uma folhinha de ano, com as imagens, Aparecida, cada mês uma imagem. Falei, que é isso? Ah, pastor, foi a única folhinha que eu ganhei. Você ri, irmão? Só a graça do Pai. A gente não está idolatrando, só está aí. Brecha. E mentira ainda, que a igreja mandou no final do ano folhinha para todo mundo, calendário para todo mundo. Então, meu amado, tira o anátema da sua casa. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. Queimaram 50.000 denários, 50.000 peças de ouro, queimaram 170 anos de salário. Toma cuidado, não é qualquer pessoa que pode pôr a mão na tua cabeça, não é qualquer pessoa que pode pôr a mão no teu cabelo. Toma cuidado, porque isso pode ser maldição para a sua vida. Quebra isso na sua vida hoje. Crente colocando, meu amado, vela dentro de casa, vela que usou em feitiço. Não, pastor, quando parar a força eu uso. É consagrado a demônio, joga fora. Ah, mas é bonita, é perfumada. Desfaz daquilo que é brecha na sua vida. Seu casamento, você ganhou um monte de presente esotérico, joga fora. Não aceita feitiçaria dentro da tua casa, quebra, joga fora, queima. Outro alerta aos pais. Ora para saber que vídeo, que DVD, que filme você pode colocar para os seus filhos. Ora, acompanha com ele. Meu amado, não adianta a gente querer que a criança dê sossego hoje e dê trabalho amanhã. Quantas crianças viciadas em filmes, viciadas, meu amado, em videogame, RPG e tantas outras coisas que Satanás tem usado.
e de repente começam a ficar insubmissos, começam a ficar agitados, começam a ficar nervosos, não querem mais vir para a igreja. Usa a tua autoridade de pai, usa a tua autoridade de mãe, usa a tua autoridade de servo de Deus, de serva de Deus. A criança tem que saber o que é não, a criança tem que saber respeitar o pai quando é criança, a criança tem que respeitar, meu amado, tem que ver a autoridade na vida do pai. Porque senão quando crescer, você vai ter muito problema. Quando crescer você não vai conseguir. E outro detalhe, ensinar não é espancar a criança. Corrigir não é bater até tirar sangue. Ele tem que ver autoridade, muitas vezes sem uma palmada. Autoridade. Ele tem que saber que você é pai, ele tem que saber que você é mãe, ele tem que saber que você é autoridade, ele é filho, ele tem que se submeter, ele tem que estar submisso à tua autoridade. E eu termino com uma ilustração que eu ouvi. Há pouco tempo agora atrás, nos Estados Unidos, fizeram uma mega propaganda sobre um circo de um espetáculo de pulgas. Isso é verídico. Fizeram um merchandise absurdo sobre um espetáculo de pulgas. E um pastor olhou para aquela propaganda e falou: eu não acredito que alguém conseguiu treinar uma pulga. E você não acredita? Conseguiu. A pulga, aquele inseto perturbado, o abençoado criou uns canos de vidro com uma certa altura num lugar, em outro lugar com outro formato e outra altura. E a pulga, quando ela está num ambiente liso, ela pula, só pula. E o homem ficou ali olhando para aquele bichinho que só se alimenta de sangue, e a pulga pulando, 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 pulando. Sabe de uma coisa? Depois de um tempo que essa pulga pula, e ela está nesse espaço, e a pulga, que não tem raciocínio nenhum, bate a cabeça nesse vidro, ela começa a pular mais baixo, e ela não bate mais a cabeça no vidro. Outras pulgas que ele colocou num ambiente alto, pulam alto, e elas veem que não batem a cabeça, e ficam a vida toda pulando alto. As pulgas em que o ambiente se torna mais estreito, elas começam batendo a cabeça, e de repente elas veem que não adianta ficar batendo a cabeça a vida toda, e começam a andar. Depois das pulgas bem treinadas, sabe o que esse homem fez? Tirou todo o vidro, e a pulga condicionada àquilo, umas só pulavam pouco, outras pulavam alto, outras só andavam. E ele montou um espetáculo. Agora, meu irmão, a pulga irracional aprendeu que há lugares que ela não pode pular alto. E crente racional ainda não aprendeu. Pulgas mais inteligentes do que ovelhas. A gente precisa aprender algumas coisas com a pulga. Porque não vale a pena você ficar batendo a cabeça sempre no mesmo lugar e sempre com a mesma coisa. Não vale a pena. Ah, meu amado, quando esse pastor voltou, ele ouviu uma palavra de Deus que disse: ao homem eu estabeleci limites. Deus falou com ele: ao homem eu estabeleci limites, e eles não podem ultrapassar deles. Meu amado, quanto crente querendo ultrapassar o limite. Quantos pais que não colocam limite na vida dos seus filhos quando são pequenos. É criança, deixa fazer o que ele quer. Quando ele for adulto, ele vai te dar dor de cabeça. A criança tem que saber o limite.
A criança tem que saber respeitar o pai e a mãe. Quando ela fala não, é não. Nem que no decorrer da história você possa dar o brinquedo, você possa dar o presente. Mantenha a sua palavra, agora é não. Porque quando a criança ouvir de Deus, não, ele vai falar assim: Senhor, se você ama o seu filho, corrija. Ah, pastor, eu amo meu filho, por isso que eu não corrijo. Isso é mentira de Satanás. Você ama mais a si mesmo e não quer que ele fique chateado. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. É você acompanhar a idade da criança, é você vivenciar a idade da criança, é você crescer com a criança, é você muitas vezes chorar, mas corrigir a criança. Porque muitas vezes o pai chora mais para corrigir do que a criança. A criança chora 3, 4 minutos e para. E o pai passa a noite chorando. Mas ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Você ganhou um presente que roubaram para te dar? Desfaz disso, que é brecha na tua vida. Pessoa roubou, depois se converteu, te deu de presente, desfaz disso. Ah, pastor, mas é de ouro. Não aceita essa brecha na sua vida. Muitos vão ter que sair daqui nessa noite e tomar uma decisão. Muitos vão ter que sair dessa noite aqui, vão ter que fazer uma limpeza na sua casa. Muitos que estão ouvindo esse CD, ao ouvir essa mensagem, vão ter que limpar a sua casa. Meu amado, se você não conseguir tirar da sua casa, ligue para os obreiros dessa casa. Tem aí os pastores, presbíteros que podem te ajudar, estão fazendo um ministério de visitação, podem te ajudar, estão à disposição para visitar, para aconselhar, para te ajudar a queimar o que é imundo. Então tira o que é anátema da sua casa, não importa qual seja o valor. Eles queimaram 50.000 denários, eles queimaram 170 anos de salário. Nós não queremos na nossa vida obras das trevas. Ah, meu amado, eu não quero ser um sacerdote que leva para minha casa coisas imundas. Não tenha medo de quebrar CD consagrado. Não tenha medo de quebrar vídeo que não presta. Não tenha medo de queimar as revistas que estão trazendo maldição. Não tenha medo de desfazer das roupas de macumba, de umbanda, quimbanda. Não tenha medo de queimar as roupas que você incorporava. Tira o que é amaldiçoado do teu guarda-roupa, tira o que é amaldiçoado da tua casa, tira o que é amaldiçoado da tua parede. Deus quer levar a igreja a uma maturidade, Deus quer levar a igreja a um crescimento. Para de ficar com atitudes de criança. Deus quer que você feche as suas brechas, porque Deus quer te levar a coisas muito maiores. Estamos aí há 2 semanas de um curso de quebra de maldição, de libertação. Mas primeiro você tem que tirar o anátema da sua casa. Você tem que tirar aquilo que é amaldiçoado, para que a bênção de Deus possa entrar, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se durante esta ministração você identificou alguma brecha na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, na sua família, nos seus filhos, nos seus pais, se durante essa ministração você identificou alguma brecha no seu ministério, no teu coração, na tua mente, nos teus sentimentos e ressentimentos, eu convido você a se colocar em pé, dizendo: Senhor, eu quero sair daqui sem brecha nenhuma. Senhor, se houve alguma brecha que eu não consegui identificar, que o teu Espírito Santo identifique no meu coração agora, que o teu Espírito Santo traga revelação agora, porque não há nada oculto que não há de ser revelado pelo Senhor. Tu sondas e nos conheces. Se você quer, meu amado, sair daqui sem brecha, para um caminho de vitória, para um caminho de bênção, para um caminho de realização, muitas vezes na ignorância, a gente não sabia, não tinha conhecimento. Por isso que a palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que você conheceu a verdade, a escolha é sua. Eu quero me libertar de algumas brechas. Eu quero. Antes de eu fazer o apelo, eu sou o primeiro a ficar em pé.
Então, em nome de Jesus, você que quer, toma posse nessa noite e coloque-se em pé. Você que quer profeticamente sobre a vida de um filho, sobre a vida de uma filha, sobre a vida de um pai, de uma mãe, ou sobre a vida de alguém, de um ente querido, e vai declarando comigo que essa brecha vai ser fechada no nome de Jesus Cristo. Essa brecha vai ser anulada. Talvez é um parente, é um amigo, é um ente querido, e o Senhor vai te dar autoridade para ministrar, para ensinar que isso era brecha, e essa brecha vai ser fechada, e a bênção do Senhor vai vir sobre o seu lar, a bênção do Senhor vai vir sobre a sua casa.